Na lição desta semana, nós vamos estudar sobre um mandamento de Deus. E é um mandamento perene, porque é algo que vai acontecer por toda a eternidade. Só a Deus servirás. Isso vai acontecer por toda a eternidade. Nós não vamos ficar tocando harpa no céu. Nós vamos ter muita coisa. Tem coisas assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente do homem, que o Senhor está preparando para a eternidade. E nós não vamos ficar só cantando música. Nós vamos servir ao Senhor pelas galáxias, na Terra, nos outros planetas, em lugares que ainda nem foram criados, e o universo vai se expandindo e nós vamos até esses lugares. Nós vamos ter de Deus um universo e uma vida que dura a eternidade, servindo, produzindo, se alegrando, cultuando, celebrando e trabalhando. Nós não vamos ter mais que profetizar, que plantar o pão, que correr atrás de alguma... Não, vai ser eternidade, a perfeição do reino de Deus. Mas nós vamos continuar servindo ao Senhor. E se isso é a nossa vida na eternidade, isso precisa ser nossa vida hoje. Quem vai viver com Deus por toda a eternidade já está adorando, servindo, acima de tudo, amando ao Senhor cada vez mais. E a lição dessa semana nos estimula, nos incentiva a avaliarmos nossa vida e sabermos, nós estamos servindo a Deus? Mais ainda, nós estamos servindo só a Deus? Servir só a Deus não significa eu e você irmos para um convento, um mosteiro e ficarmos lá só por conta de cultos. Servir a Deus, servir só a Deus, significa tudo o que fazemos gera fruto para o reino de Deus. O profissional que você é redunda em frutos para o reino de Deus. O trabalho secular, o trabalho terreno, seja lá como chamamos, o trabalho profissional que visa trazer o recurso, o salário, o sustento material, essa não é a função prioritária dele. A função prioritária do lugar que o Senhor tem colocado cada um de nós é servir a Jesus, ganhar vidas, testemunharmos do Senhor, ampliarmos o conhecimento, o louvor, a glória de Deus entre as pessoas. E quando nós falamos de servir só a Deus, não significa deixar o seu trabalho ou deixar de fazer as coisas que você gosta, mas fazer tudo que o Senhor nos permite fazer nessa terra para a glória dEle, para Ele, com frutos reais para Ele. E essa é a lição dessa semana. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 6, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito. Podemos dizer hoje, guarda-te para que não te esqueças do Senhor que salvou você, que te tirou da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. No capítulo 10 de Deuteronômio, nós também lemos, verso 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Verso 20, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. A Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Quais são os deuses à nossa volta? Ajuda muito a gente entender todo esse texto e todo esse contexto, esse mandamento que não morreu no Velho Testamento, que é para hoje, só a Deus servirás. A gente vai entender melhor esse mandamento se a gente entender à nossa volta quais são os deuses.
Lá no texto da lição, você começa lendo, graças a Deus, eu não sirvo a outros deuses, eu sou crente, eu sou evangélico, eu até tenho uns parentes que são católicos, eles servem a outros deuses, mas já passou o tempo dessa forma de ver. O Senhor tem aberto os nossos olhos para a gente entender que, muitas vezes, o celular está sendo um Deus. Para alguns, a música é o Deus. O dinheiro, a mulher, o marido, os filhos, a casa. Passar enceradeira na casa se torna uma idolatria, tem que fazer. E como é que nós vamos entender o que é Deus à nossa volta? Porque alguns bebem e não sabem que estão debaixo do domínio de deuses da bebida. Alguns fumam e não sabem que estão debaixo do domínio dos deuses do fumo. Alguns mentem, alguns falam palavrão e não sabem que estão debaixo dos deuses que dominam essas áreas. Alguns são workaholics, trabalham e não sabem que estão debaixo do domínio de um Deus que o escraviza. Às vezes é futebol, arte, alguns ideologia, outros falar mal de alguém. Quais são os deuses e como eu identifico o Deus da minha vida? É possível, preste atenção, é possível que eu, como pastor, possa, sem perceber, ir tornando minha atividade religiosa, ministerial, a prática cotidiana das minhas responsabilidades, como um Deus. Eu estou falando que é em nome de Deus, eu estou falando que sirvo a Deus, mas de repente eu estou sendo regido por uma série de atividades religiosas que até parecem ser de Deus, mas dominam a minha vida, dominam minha agenda, dominam minhas preocupações, meus pensamentos, meus sentimentos. E quando algo domina a gente, aquilo é um Deus sobre nós. Deus não é só um ser transcendente que a gente proclama que adora. Deus é tudo aquilo que governa a nossa vida. E como é que eu e você podemos identificar o que é que governa a nossa vida? Tempo e energia. Aquilo que define as prioridades do meu tempo vai se tornando um Deus sobre a minha vida, um que governa sobre mim. Aquilo que define onde eu canalizo energia vai se tornando um Deus sobre a minha vida. Se Deus é o meu Deus, Jesus é o centro da minha vida. Então eu gosto de ler a palavra, eu gosto de adorar o Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo estar em comunhão com o corpo de Cristo. São consequências naturais daquele que tem Deus como Senhor. Então sua agenda social, profissional, de estudo, sua agenda de qualquer tipo de atividade, até do lazer, sempre estará submissa à agenda com Deus. Aí nós vemos alguns que frequentam a igreja, mas qualquer coisa o tira do culto. Eu não estou falando só de vir aqui domingo, porque é possível que você tenha tido algum empecilho, algum impedimento real num domingo e não veio. Isso não é problema nenhum. Mas quando minha agenda social, minha agenda de lazer, minha agenda de vontades, de desejos, de necessidades, ela sobrepõe meu tempo de culto, de leitura bíblica, de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, então eu estou aos poucos tornando esses elementos, trabalho, lazer, dinheiro, churrasco, família, programações sociais, deuses. E vem o Senhor e diz assim, só a Deus servirás. As outras coisas que nos são lícitas, não estou falando das que não são lícitas, eu estou falando das que nos são lícitas. Nós arrumamos tempo para elas. Nós precisamos honrar muitas delas. Nós precisamos cuidar como coisas importantes, mas elas não podem ser quem dirige nossa agenda. Ah, não deu, não tive jeito, eu tive que me submeter. Então tem alguém mandando em você. Seja o futebol, que você não consegue ficar sem, seja uma biritinha, uma cervejinha, um vinhozinho, um cigarrinho,
seja um filmezinho, qualquer uma dessas coisas. E algumas delas, não falo do fumo, nem do álcool, e nem mesmo de inúmeros filmes, mas algumas delas são lícitas, mas não me convém, ou eu não posso me deixar levar por elas. O texto, ele é muito claro, só que quando a gente lê, a gente pensa nos 10 mandamentos, em algo do Velho Testamento, a gente pensa em mandamento e a gente vai passando por cima. Só a Deus servirás. Mas eu e você precisamos resgatar quais são os mandamentos do Senhor para mim. Se eu sigo, então Ele é meu Deus. Se eu não sigo, e sigo outras pessoas, mandamentos, deuses, coisas, então não é o Senhor o meu Deus. Então eu estou achando que sirvo só a Ele, mas eu também estou servindo a vários outros. E se eu sirvo a outros, eu não sirvo a Ele. É impressionante o que Deus nos diz. Eu e você precisamos entender, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Posso fazer? Posso. Não é pecado, não é uma regra da igreja. Algumas igrejas até compõem regras assim, mas não, muitas vezes é lícito mesmo, mas muitas coisas que são lícitas não me convêm. Eu e você precisamos entender, é uma expressãozinha bem da terra, bem da vida civil, que diz respeito à liturgia do cargo. Então, se alguém é professor, ele não pode chegar na sala de aula de qualquer jeito. Há uma liturgia do cargo que ele deve respeitar, honrar, porque ele é um professor. Se o outro é um juiz, uma juíza, ele não pode estar em qualquer lugar, em qualquer boteco, fazendo qualquer bagunça, bêbado. Não, há uma liturgia do cargo. E isso vale tanto para os mais diversos momentos da vida, como até mesmo lá no tribunal, seu fórum de trabalho. Liturgia do cargo. Ele não trata determinadas pessoas da mesma forma que outros tratariam. Ele não fala da mesma forma que outros falariam. Ele não se veste da mesma forma que outros vestiriam por causa da liturgia do cargo. Qualquer profissão. E quanto mais autoridade, quanto mais função pública essa pessoa tem, mais cuidado com a liturgia do cargo ela deve ter. Isso equivale ao que a Bíblia chama de santificação. Eu vou me separando do que é comum, não para ser melhor do que o outro, mas para que haja uma coerência com quem eu sou, o que eu faço, onde estou. E o Senhor vem e nos chama para uma vida de santificação. E essa vida de santificação é uma caminhada crescente em que eu vou deixando as coisas, inclusive as que são lícitas. Deixando as que são lícitas, mas que não me convêm. E o texto continua dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É possível que uma criança seja dominada por joguinho e não consegue, viciou. O pai tem que dar castigo, o pai tem que regrar, o pai tem que guardar o celular, o tablet. Mas é inconcebível que um jovem de 20 anos, que já tem condição de pensar, de decidir, de tomar decisões, seja um sujeito viciado em joguinho. Um sujeito de 25 anos seja uma pessoa viciada em joguinho. Um marido, um pai seja viciado em futebol, seja viciado em qualquer outra coisa. A liturgia do nosso cargo, simbolicamente falando, as responsabilidades que são privilégios que Deus nos dá, nos chamam para uma postura diferenciada. E uma vez que eu e você decidimos por Jesus, nascemos de novo, somos discípulos e queremos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, a liturgia deste cargo, simbolicamente falando, nos diz, não sirva a outros deuses. Às vezes é a música, o filme, o cinema, o teatro, as artes, as ideologias, as militâncias, não sirva a outros deuses. Por que eu não vou servir aos outros deuses? Porque é proibido, porque a Bíblia proíbe, porque Deus proíbe, porque é mandamento de Deus? Não, não. É porque os mandamentos de Deus são como canais. Por onde eu ando,
E se eu ando neles, eu sou abençoado. E um desses mandamentos, um desses canais, condutas de vida, para quem realmente nasceu de novo e quer Jesus, só vou servir ao Senhor. Pode ser lícito, mas eu não vou servir outras coisas. Eu não vou servir outros deuses. Eu não vou nem admitir para a minha vida algumas coisas que são lícitas, mas que não me convêm. Não me convém porque o meu tempo não dá, não me convém porque a liturgia do meu cargo, da minha posição como servo, como testemunha lá onde eu trabalho, na família, na vizinhança. Não, eu preciso honrar o Senhor. E todas essas coisas, se vão dominando a minha vida, se tornam deuses sobre mim. A gente vai desmistificando aquela ideia evangélica de que só adora outros deuses, o católico que adora aos santos, as imagens de barro. Aquilo também é uma idolatria. Mas é possível que haja mais idolatria oculta em um de nós, com dinheiro, com casa, com sexo, com fama, com lazer, do que, de repente, na ignorância, alguém que está buscando a Deus através de uma imagem. Eu e você precisamos avaliar isso. A palavra do Senhor diz que eu e você precisamos de uma vida de santificação, senão nós não veremos ao Senhor. E eu quero incentivar você a ler os textos de Mateus, de Colossenses e de Hebreus. E, por fim, eu quero ler o texto de Tito, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, o qual a si mesmo morreu na cruz do Calvário. Jesus, Filho de Deus, se fez carne, se tornou servo, habitou entre nós e se rendeu à morte, em morte de cruz. Para quê? O texto diz, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Um marido com sua esposa que trai só uma vez por ano. Ele pode achar que não, isso não tem tanto problema, foi só uma vez por ano. O resto do ano, 364 dias do ano, eu estou com você. Não. Mesmo que a minha vida esteja assim, uau, eu estou sendo um dos melhores crentes do mundo, mas a qualquer momento que eu não sou exclusivamente para o Senhor, eu preciso ir para o altar, me arrepender e mudar de vida. E não é um processo em que Deus exige de nós santidade e perfeição já, mas é um processo que o Senhor quer que eu e você possamos ir trilhando numa escalada, subindo, crescendo, cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais santo, cada vez mais separado das coisas do mundo, das que são pecado, sem questão. Sem questionamento. Das que são inconvenientes, que não nos convêm, também sem questionamento. E daquelas que são listas, muitas vezes, por uma questão já de maturidade, você fala assim, não quero mais isso na minha vida. Então eu e você vamos servindo a um só Deus. Não servindo ao dinheiro, a nós mesmos, nem às nossas necessidades, servindo a um só Deus. A palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. E nessa lição, nós não estamos trazendo uma imposição, regras da igreja. Nós estamos, por amar ao Senhor, falando, Senhor, eu quero aprender sobre como caminhar numa vida de santificação, como destronar alguns pequenos ídolos que eu carrego na minha vida, pequenos deusezinhos que eu faço questão de cuidar para que eu seja um povo exclusivamente seu. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos, na reunião da célula dessa semana, pensando, conversando sobre essas 4 perguntas aqui, possam realmente ter um crescimento, um amadurecimento, passos diante do Senhor numa vida de santificação
E essa oração eu a coloco diante do Senhor, primeiramente para mim mesmo. Porque eu reconheço diante do Senhor, diante dos meus irmãos, que eu também preciso passar um scanner na minha vida para identificar algumas coisinhas que eu estou deixando como ídolos, que governam meu tempo, minha energia, que me roubam da tua presença, e eu quero uma vida de mais santidade diante do Senhor. Em nome do Senhor eu oro por mim, oro por meus irmãos, e para que a gente seja sensível ao teu Espírito, porque é o teu Espírito quem vai nos convencer e nos sustentar nessa vida de mais santidade, nessa vida de servir só ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.